Você sabia que os dinossauros viveram no mesmo contexto na Terra em que os homens viviam? Fica até o final que eu vou te provar isso neste vídeo. Bom, a ciência tende a ensinar e a afirmar que os dinossauros viveram milhões de anos atrás e eles foram extintos através de um grande asteroide que caiu aqui neste planeta. Respeito essa posição, mas prefiro ficar com a Bíblia Sagrada. A Bíblia deixa muito claro que os dinossauros viveram no mesmo contexto que os homens. Te provo agora. Gênesis capítulo de número 1 e verso de número 24 a verso de número 25. E criou Deus as bestas feras nesta terra. As bestas feras, muitos intérpretes e teólogos olham para essa expressão e entendem que ali está os dinossauros. Tanto que a Bíblia não ensina ou não mostra uma criação de seres viventes nesse planeta antes da criação de Gênesis 1 e Gênesis capítulo de número 2. Então, se eu defender que antes de Gênesis 1 e 2 Deus criou alguma outra coisa ou animais que viveram nessa terra, isso é uma inferência bíblica e textual. E eu prefiro ficar com a Bíblia. Aí deve estar se perguntando aí você, né? Ah, tá bom então. Como que eles foram extintos? Como que eles desapareceram se eles viveram no mesmo contexto em que os homens? Isso é muito fácil, muito simples de provar para você. Para quem entende e acredita que os dinossauros viveram no mesmo contexto em que os homens, nós afirmamos e entendemos que eles foram extintos através do dilúvio da época de Noé. E não foram extintos de forma total. Por quê? Nós entendemos através do livro de Jó que alguns dinossauros permaneceram vivos mesmo depois do dilúvio. Não sabemos se alguns entraram na arca ou se aqueles que eram aquáticos acabaram sobrevivendo ao dilúvio das águas, que é do contexto de Noé. Por quê? No livro de Jó é citado dois animais, o Belmute e o Leviatã. Lá no capítulo 40, no verso 17, diz que a cauda do Belmute era como o cedro. É curioso que algumas bíblias colocam o Belmute como um hipopótamo. A cauda de um hipopótamo parece um cedro? Complicado e complexo, né? E quando ele vai falar do Leviatã, diz que um animal tão amedrontador, de tão grande que era, tão colossal que era, que os homens que ficavam na presença dele era como se a alma saísse do corpo. Ele é tido como o monstro marinho. Então é muito simples defender e entender que os homens conviveram junto com os dinossauros. E aí você pode se perguntar, mas por que não tem tantos relatos, não tem tantas coisas gravadas em achados arqueológicos? É muito simples. Hoje em dia, tem leão em todos os continentes? É óbvio que não. Ele é de um continente específico, de uma região específica. Assim, nós entendemos que eram os dinossauros. Cada local do mundo, cada região, tinha ali o dinossauro que era daquele contexto. E lembrando que o homem ficou limitado até a Torre de Babel, a Mesopotâmia. Hoje, o que seria aí o Irã, o Iraque, essa região do Oriente Médio. E aí, você sabia disso? Comenta aqui embaixo. Você ainda acredita que os dinossauros foram extintos por um grande asteroide? Comenta aqui embaixo também. Quero ver sua opinião.